Olá pessoal, eu gravei esse vídeo para dar algumas dicas para vocês do que fazer aqui nessa atividade da página 41, o exercício 1L. Ó, vamos recapitular o que a gente já fez até agora. Vocês assistiram o vídeo do simulador ou usaram o próprio simulador para ver valores de pH de diferentes materiais, tá bom? No nosso caso, nós tivemos assim uma grande vantagem, porque lá no início, em fevereiro, quando as aulas começaram, eu escolhi o tema pH para trabalhar naquelas semanas em que se faz revisão. E todo esse assunto foi trabalhado exatamente do jeito que está sendo abordado aqui. Parece que eu estava adivinhando, tá? Então, eu lembro que teve alunos que registraram tudo bonitinho que eu passei na lousa. Então, esses alunos é só pegar o caderno que vai ter certinho. Agora, aqueles alunos que não copiaram, né? Então, aí vai precisar dessas dicas que eu vou passar aqui para vocês. Primeira coisa, então, você precisa pegar lá o seu caderno do aluno, o volume 2, você vai abrir lá na página 41, você vai ler o enunciado do exercício 1L, tá? O que essa tabela está me dando? Ela está me dando concentração em mol por litro de hidrogênio iônico. O que é hidrogênio iônico? Quando ele está nessa forma aqui, ó, H+. Ou hidroxiliônica. O que é essa hidroxiliônica? É esse OH-, certo? Eu passava para vocês um esqueminha assim, ó. Quando eu tenho a concentração de H+ igual à concentração de OH-, a gente tem um pH igual a 7. E a gente fala, então, que esse meio, ele é neutro, né? Vou escrever no cantinho aqui, ó, neutro. Então, é o meu pH neutro. Agora, quando eu tenho a minha concentração de H+, maior do que a concentração de OH-, então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um pH ácido, né? Então, eu vou ter um pH menor do que 7. Então, eu vou pôr aqui pH menor que 7. Agora, o menor para cá. Então, o meio vai estar ácido. E se a minha concentração de H+ for menor do que a concentração de OH-, então aí eu vou ter um pH maior do que 7 e o meu meio vai estar básico. Ó, vamos fazer aquela escalinha lá que a gente fazia. Ó, aqui o meio é o 7. Aqui é o 0, aqui o 14. Então, essa região aqui é a região onde o pH menor que 7. Essa aqui, ó. pH menor que 7. Então, aqui é a região ácida. Aqui, pH maior que 7, né? Então, passou do 7, rumou 14. Então, essa é a minha região básica. Então, lembrar que a basicidade aumenta com o número aumentando e a acidez aumenta com o número diminuindo. Então, quer dizer que quanto menor o número na região ácida, mais ácido é. Então, alguém que tem o pH 1 e alguém que tem o pH 3, por exemplo. Quem que é o mais ácido? pH 1. pH 1 é mais ácido do que o pH 3. Então, se você guardar esse esqueminha aqui, ó, você já vai saber classificar
um material como ácido, neutro ou básico. Agora, e essa tabela? O que eu vou olhar nessa tabela e o que eu vou interpretar aqui? Primeiro, tem situações que ele me deu a concentração de hidroxila iônica e tem situações que ele me deu a concentração de hidrogênio iônica. Quando eu vejo que eu tenho a concentração de hidroxila iônica, então eu tenho o POH, certo? E quando eu tenho a concentração de hidrogênio iônica, então eu tenho aqui o pH, certo? Qual é a informação que tem aqui que me fala o pH do meio? Vocês estão vendo que eu tenho um número que está representado aqui na forma exponencial? Então, sempre que eu tenho aqui o número 1 inteiro, não é 1, nada, é 1,0 ou apenas 1, quando eu tenho esta situação, então o meu pH ou o meu pOH vai ser o expoente da potência de base 10, só que tirado o valor negativo. Então, que número que é esse? 1 vezes 10 a menos 11. Quem é o pOH? 11. E aqui, que número é esse? 1 vezes 10 a menos 6. Quem é o pH? 6, tá? E assim sucessivamente, mas eu só posso eu só posso usufruir dessa facilidade quando essa situação aqui acontecer. Perceba que eu tenho sempre o número 1. Ah, e quando for diferente? Bom, quando for diferente é outra história. Aí a gente precisa usar o quê? A calculadora, tá? Para converter isso em pH. Mas eu havia comentado com vocês, né? O Enem não costuma trazer números diferentes de 1 aqui, que é justamente para conceder esse benefício para o aluno. Ou então, aí pede o intervalo, você fala o intervalo que esse pH traz. Aí eu mostro essa situação num outro momento, senão a gente vai trazer muita informação agora e aí não vai nem para um lado e nem para o outro. Então, vamos usufruir dessa facilidade de ter esse número 1 aqui, tá bom? Então, isso é uma coisa que precisa ficar muito clara, que eu posso usar o expoente desconsiderando o sinal negativo quando aqui é o número 1, tá bom? Bom, só que o que ele está pedindo aqui, ó? Calcule o pH dos produtos acima, certo? Bom, então, para o leite de vaca, eu só venho aqui e marco o número 6, porque já saiu direto. Ah, mas e aqui, então? Aqui não é pH, aqui é pOH. Então, o que eu vou fazer aqui? Lembra que a gente tinha a formulinha? pH mais pOH igual a 14. Então, pH é o que eu quero. Então, eu vou passar o pOH lá para o outro lado, né? Então, pH é igual a 14 menos o pOH. pH é igual a 14 menos o pOH é 11. pH 14 menos 11 vai dar 3. Então, achei o pH do refrigerante. Então, o refrigerante tem pH 3. Bom, então é assim que vocês vão terminar a tabela. Deixa eu aproveitar que ainda tem uns minutinhos do vídeo e vamos olhar essa situação aqui, ó. Lá no finalzinho da página 41 e início da página 42. Os sistemas químicos baseiam-se em algumas características. Por exemplo, os sistemas ácidos caracterizam-se pela liberação do íon hidrônio. Ah, íon hidrônio. Quem que é esse íon hidrônio? É o H3O+. Então, eu posso dizer que esse H3O+, que está aqui,
é a mesma coisa que esse H+ que tá aqui. Então, ó, H3O mais ou simplesmente H+. Eu posso representar das duas maneiras. Outro detalhe importante. Tá vendo que aqui ele tá escrito 10 a menos 5 apenas? Eu posso escrever 10 a menos 5 ou 1 vezes 10 a menos 5. É a mesma coisa, tá? Para eu ter esse benefício aqui, ó, de considerar quem o pH? O meu expoente da base 10, desconsiderando o sinal, apenas o número. Ok, gente? Então, com essas informações, vocês conseguem fazer esse exercício aqui também, tá? Então, aí eu vou deixar para vocês fazerem, beleza? Qualquer dúvida, vocês mandem sinal de vida, por favor, tá bom? Beijos!